A paz do Senhor, Deus seja louvado nesta noite. Estamos aqui hoje, é quarta-feira, na nossa igreja, e hoje nós falamos de família, né? Eu trouxe uma mensagem relacionada à família e quero dividi-la com vocês. A mensagem está baseada em Juízes capítulo 6, eu vou ler um texto e depois nós vamos adentrar nessa mensagem, nessa revelação que Deus tem nos dado. Amém? E o título da mensagem é Discernimento, uma batalha espiritual pela família. Então, nós vamos falar sobre discernimento. O discernimento é uma chave que nós temos para que nós possamos entrar em batalha espiritual. Então, entenda isso que você vai mudar muito a sua vida, daqueles que ainda não se converteram. Porque a grande luta daqueles que já estão com Jesus é trazer aqueles que ainda não foram, né? Ainda não aceitaram. Por quê? Então Deus nos dá hoje essa mensagem e fala de discernimento, mas de uma forma mais profunda, dentro da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, vamos ler. Juízes capítulo 6, eu vou ler de versículo 1 a 10 e depois nós vamos entrar nessa mensagem. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então aqui nós entendemos o quê? O povo de Israel passou aí por muitos anos em escravidão. Por quê? Porque eles deixaram de fazer aquilo que o Senhor havia pedido para eles. E o Senhor sempre se dirigiu ao povo dele, dizendo que era o Deus deles. Mas uma coisa que Deus nunca aceita, irmãos, e nunca vai aceitar, é o pecado da idolatria. A idolatria é você criar um outro Deus e você adorar. Você acha, graças a Deus que eu saí, né, da idolatria. Quem disse que você saiu da idolatria? O dinheiro pode ser o seu Deus. O seu trabalho pode ser o seu Deus. O seu vício pode ser o seu Deus. E assim por diante. Tudo aquilo que faz você desobedecer a palavra de Deus, tudo aquilo que você coloca muito mais importante na sua vida, que você privilegia, que você coloca em primeiro lugar, que é mais importante do que Deus, esse é o teu Deus, esse é o teu ídolo. E quando assim acontece, virá o quê? Virá destruição, virá miséria. A pessoa que faz parte do reino de Deus, né, eu tenho falado muito aqui, ele é completamente dependente de Deus. E ele é com você aonde você está. Ele é com você aonde você estiver. Você não precisa mudar. Aonde você estiver, Deus será com você. Muitos acham que o problema está onde você mora. O grande mal das pessoas é amaldiçoar onde mora. O grande mal das pessoas é falar mal de onde mora. Se você assim fizer, ali onde você está,
vai te destruir. E o grande mal que as pessoas fazem é criar ídolos, né? Como eles criaram, nós vamos ver aqui. E aí começa o quê? Vinha a destruição neste povo. O povo de Israel ficou completamente escravo, empobrecido, não tinha mais, tinham medo, não tinha mais exército suficiente e passavam já muita dificuldade. Até que eles clamaram a Deus, veio o profeta, mas ainda não resolveu o problema deles. Então vamos lá para a mensagem de hoje. Deus trouxe uma grande restauração em Israel através de Gideão. Nós vamos conhecer esse tal de Gideão. Esse Gideão foi muito importante. E se você quer salvar a sua família, se você quer transformação na sua família, aprenda com Gideão. Gideão vai dar um show, vai dar um show de ensinamento para nós, de como nós conquistarmos a nossa família, aqueles que ainda estão no mundo, aqueles que não aceitaram Jesus ainda como seu Salvador. Como resolver problemas na família, como resolver problema no seu casamento. Gideão vai nos ensinar. Deus através de Gideão. Amém? Então vamos lá. Arma na batalha espiritual. Discernimento. Então hoje nós vamos aprender sobre esse discernimento de Gideão. Gideão nos deixou um legado, um estudo muito valioso a respeito de discernimento, discernir as coisas, saber olhar para uma coisa e discernir o que é, o que não é. Eu não preciso que ninguém venha me explicar, desde que o discernimento me dá a condição de olhar e saber o que está acontecendo. Isso é um dom do Espírito Santo. Isso é um dom que todos nós deveríamos buscar. Graças a Deus, foi o primeiro dom que eu recebi de Deus, foi o dom de discernimento, de espíritos, né? Então nós conseguimos discernir as coisas, só de olhar, só de conversar, Deus já mostra, já revela para nós o que está acontecendo. Então vamos lá, Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12 agora. Primeira coisa, primeiro discernimento que ele teve, do inimigo. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então veja, o anjo aparece para Gideão, e Gideão começa a ter um diálogo, ele vai ter um diálogo com o anjo agora. Então o Gideão, ele tem umas características que nós devemos ter, para que a gente possa ter discernimento das coisas. Primeiro, um homem de discernimento. Outro, um guerreiro prudente. E outra coisa, guerreiro segundo os conselhos de Deus. Gideão, ele era prudente, ele não fazia nada de loucura, como muita gente faz. Ele tinha um discernimento das coisas, por quê? Porque ele sempre fazia as coisas de acordo com aquilo que Deus falava com ele. Então o Senhor escolheu a ele de que maneira? O Senhor não olhou para a condição financeira, ele vai dizer, ele era da família mais pobre. O Senhor não olhou para a capacidade que ele tinha humana, o Senhor olhou para aquilo que ele tinha, discernimento. Ele era um homem prudente e ele era um homem obediente a Deus. Ele tinha o discernimento disso. Voltando, discernimento do inimigo é recomendado por Jesus também. Mateus 10, 34. Todas as vezes que você discernir o teu inimigo, saiba que Deus está com você. Todas as vezes que você consegue discernir qual é o seu inimigo, porque Deus é que revelou isso para você. Olha o que diz aqui. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor disse,
né? Existia um problema na vida de Gideão, e todo problema em nossa vida começa na família, irmãos. Sempre irá começar na família. A família é a instituição principal do ser humano. Eu até coloquei hoje no nosso WhatsApp, né, no nosso grupo do WhatsApp, aqueles dois vídeos lá, né? Vocês podem entender como que eles querem destruir a família, né? Os princípios familiares de várias maneiras, né? Então, o que que acontece? Então, quando a família é disfuncional, quando a família ela tem algo de errado, o marido não está sendo marido, o pai não está sendo pai, a mãe não está sendo mãe, a mãe não está sendo esposa, os pais não estão sendo pais com os filhos não estão sendo filhos como a família, como a palavra de Deus diz, o pai não está cumprindo a sua função. Nós vamos ver como que o Gideão, ele trabalhou na família para poder, ele teve que primeiro trabalhar a família dele para ele poder vencer o inimigo e salvar Israel. Então não se entra em batalha espiritual, irmãos, pela família, se a tua família tiver brecha. A tua família tem que ser tapada todas as brechas para que você não venha ter certas retaliações. Às vezes as pessoas elas querem entrar, né, em batalha para destruir mal na vida da família, ou até mesmo na vida dos outros, mas primeiro você tem que cuidar da sua família, porque o teu inimigo está na sua família. É aquele que não está cumprindo a função verdadeira dentro da sua casa. O marido que não é convertido, a esposa que não é convertida, os filhos que não estão sujeitos aos pais, o marido que não está amando a esposa como deveria amar, a esposa que não está sujeita ao seu marido como deveria estar, ou seja, está fora daquele padrão que Deus instituiu. A primeira coisa que Deus fala com Gideão, fala, Israel desobedeceu aquilo que eu mandei eles fazerem. Eu fui o Deus que tirou eles do Egito. Eu sou o Deus, eu sou o poderoso. Mas com o passar do tempo, Israel foi deixando de cumprir aquilo que eu tinha mandado, os meus mandamentos. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Irmãos, preste atenção, o inimigo ele não tem pressa. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 2 anos, até 8 anos ele vai manifestar. Tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Fora da palavra também. Vai chegar uma hora que não tem mais, existem os decretos. Lembra da mensagem que eu dei aqui? Existem decretos na palavra de Deus, que quando chega aquele decreto na vida de todos, é feito um julgamento. Ou você é absolvido, ou você é condenado. O povo de Israel estava em condenação por ter saído 7 anos. Então, um decreto de 7 anos veio agora para haver mudança. Agora, para que Deus pudesse mudar aquela nação, precisaria de uma pessoa de acordo com a vontade dele. Uma pessoa que principalmente tinha discernimento. A maior arma numa guerra espiritual chama-se discernimento. Vamos lá. Juízes 6:13. Então, quando nós discernimos o nosso inimigo, nós olhamos para a família, nós olhamos para o marido, para o filho, aquele filho não obedece, aquela filha não obedece, a esposa não está de acordo. Porque às vezes, irmãos, o inimigo ele é muito sujo. Cuidado, irmãos, tem muita gente que se torna um religioso dentro da igreja. A religiosidade tem atrapalhado muita gente. Tem pessoas que acham que estão agradando a Deus. Irmão, quem agrada a Deus tem resultado. Eu sempre disse para as pessoas, se for para você vir para a igreja e continuar a sua vida de derrota, o que está adiantando? Tem que haver mudança, tem que haver libertação, tem que haver a cura. Tem que haver a mudança primeiro dentro da sua casa. Hoje nós estamos falando de família porque essa mensagem é voltada à família, de quarta-feira. Então, às vezes, a pessoa ela continua na igreja, mas está lá. Tem um problema com o filho, tem um problema com o marido, tem um problema com outro filho, e acha que está tudo certo, estou agradando a Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Não.
A vontade de Deus está em primeiro restaurar a sua família, a sua casa. Se não houver restauração na sua casa, é em vão todo o seu trabalho. Algumas vitórias você vai até obter pela misericórdia de Deus. Mas a maior, porque a Bíblia diz que se você não sabe cuidar da sua família, você não pode cuidar nem da família de Deus. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, agora eu não lembro o versículo. Passa lá para mim. Eles devem governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Está falando para a liderança. Às vezes você vê a liderança, né? Pregadores, está com casamento destruído, está em divórcio. Como que um pastor divorciado pode pregar o evangelho? Não pode, Deus abomina o divórcio. Se ele não conseguiu cuidar da família dele, como que ele vai cuidar da igreja? Pastor que está em adultério, o obreiro que está em adultério, o irmão que está em adultério, está em fornicação, está em prostituição. É o que mais nós temos encontrado hoje. A mensagem de domingo falei um pouco disso aqui, do avivamento, né? Não adianta você colocar liderança que está machucada, que está com odre velho. Não adianta você colocar vinho novo, que é o Espírito Santo, o poder de Deus, a unção de Deus, em odres velhos. O Senhor diz que temos que colocar vinho novo em odres novos. E o que está acontecendo com os odres? Estão tudo arrebentando. E aí vem o escândalo. A igreja, um monte de crentes se escandalizando o evangelho. E o Senhor diz, é impossível não vir os escândalos. Mas ai por quem vierem esses escândalos. Mas por quê? Porque estão colocando, estão buscando, estão enchendo. O Espírito Santo, a quem é muito dado, será mais cobrado. Ele vai fermentando o vinho, vai fermentando dentro do odre. E aí o que acontece? Se ele for novo, ele suporta a fermentação. Agora, se ele for antigo, ou seja, se a pessoa tem a mesma personalidade antiga, se ela tem os mesmos traumas, se ela tem a fragilidade de falta de personalidade, falta de identidade, não foi curada. Todas as pessoas precisam passar por cura de alma, irmãos. Nós vivemos num mundo tudo lascado. Nós vivemos um mundo cheio de coisa errada, ensinamento errado, rejeição, abuso sexual, abuso moral, surras, né? Bullying. Todas essas coisas que nós passamos, as pessoas passam na sua infância, rejeitado, tentativa de aborto, filhos de pais separados, filhos de pais divorciados. Isso tudo causou algo ruim. Aí essa pessoa chega na igreja, aceita Jesus, glória a Deus, mas aí vai se enchendo e vira um líder. Vira um líder. E ele vai passar a fazer o quê? Transmitir para as pessoas aquilo que ele tem de errado. Por isso que hoje você confrontar pecado na igreja está difícil. Você vai confrontar pecado, você não pode, porque está todo mundo fragilizado. Se eu falar de alguma coisa aqui, eu vou falar com fulano. Se eu falar de outra coisa aqui até a gente fala, porque já estão acostumados. Mas se eu for em outra igreja pregar, as pessoas vão sentir, não, aquele pastor só veio chamar atenção, só veio falar daquilo que eu estava fazendo errado. Eu quero um pregador que fala coisas boas, bênção, 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 prosperidade, cura. Não, irmãos, primeiro o meu reino e minha justiça, depois todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse é um princípio que Deus não vai barganhar conosco. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aqui em Juízes capítulo 6, 13, né? Volta lá. Eu pedi para abrir, depois. Conhecimento de Deus. Gideão conhecia Deus e queria que Deus manifestasse o seu poder. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Por isso que a gente sempre fala, né? As pessoas estão passando por dificuldade, elas acham que é Deus. Acham que é a mão de Deus que está pesando. É provação de Deus. Inventa um monte de culpado, é sempre Deus, como Adão. Adão culpou Deus de ter dado a mulher. Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer, a mulher que o Senhor me deu. O Senhor é culpado de ter me dado essa praga. Eu estava bem aqui sozinho, aí o Senhor me traz essa mulher linda, maravilhosa, para morar comigo. Eu não resisti o charme dela e acabei comendo. Mas eu não sabia que não, mas ela me enganou. É ela que me convenceu. Vai falar com a Eva, Eva, você deu fruto para o teu marido? A serpente me enganou. Então sempre tem um culpado. Aqui eles tinham culpado Deus que havia abandonado. Mas Deus já havia falado que eles estavam desobedecendo a palavra de Deus. Eles deixaram de andar conforme a palavra de Deus. Eles deixaram de cumprir. Irmão, todos os problemas que nós temos é porque tem uma legalidade. Maldição sem causa, diz a Bíblia, não pode existir. Se tem uma doença, se tem uma enfermidade, se tem um problema no casamento, se tem um problema, qualquer que seja, tem uma legalidade. E é isso que nós temos que explorar, é isso que nós temos que buscar. E muitas coisas só o Espírito Santo vai revelar. Só Ele pode. Por isso que nós temos que ter o discernimento, para saber identificar quem é o nosso inimigo. Por que está acontecendo aquilo? Qual é a legalidade? Deus, Ele não tira, irmãos. Nós temos que tirar. Ele só nos mostra. Quando Jesus veio, João Batista pregava, Jesus começou a pregar, ele disse, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. A religião ensina você a ficar esperando Deus mudar a sua vida. Deus não vai mudar se você não tomar atitude, se você não tirar a legalidade. A legalidade é uma herança que nós temos, que é o salário do pecado. A palavra do Senhor diz, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E aí? Um dia os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, quem foi que pecou? Esses os seus pais, ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Por que uma criança nasce defeituosa? Por que uma criança nasce com problemas, talvez neurológicos, síndrome de Down, e assim por diante? O que aquela criança fez de errado? Qual foi o pecado que ela cometeu? Por que nasceu com problema? Por que uma criança nasce com HIV, irmãos? Porque os pais contraíram HIV. Aquela criança não foi culpada do HIV, foi os pais. Foram os pais. Ela só nasceu, ela recebeu a herança dos pais. É uma legalidade. E ela vai viver para o resto da vida com aquele mal. Maldição sem causa não existe, tem uma causa. E nós precisamos ter discernimento disso. E a arma que nós temos que obter é o discernimento, para que a gente possa conseguir vencer o nosso inimigo. Se você não conhece o inimigo, não adianta ficar, em nome de Jesus, sai mal. Em nome de Jesus, sai mal. O diabo fica dando risada. Por quê? Porque você tem que saber o que está dando origem, o que deu origem à legalidade daquele mal. Por que muitas famílias sofrem do mesmo problema? Por que quando você vai ao médico, o médico fala, tem alguém mais na família que tem essa doença? Chamam de doenças hereditárias. Doenças hereditárias, o que é? É um espírito que está de geração em geração. Você tem visto hoje divórcio, filhos de divorciados se divorciando. Gente que está no segundo, terceiro casamento, porque o pai e a mãe também já estavam no terceiro e quarto casamento. E assim por diante. Não consegue se dar bem na família. Por quê? Porque os pais não se deram. Porque houve problema. E hoje eles não estão mais querendo que a família ande conforme deve andar, nos padrões de Deus. Vai criar legalidade.
Hoje está tudo livre. Não é liberdade, é libertinagem hoje total, inclusive dentro da igreja. Eu li aqui, já li. Então vamos lá, Gideão conhecia Deus e queria que Deus manifestasse o seu poder. Gideão sabia que os problemas não eram os inimigos, e sim a falta de Deus. O nosso problema, irmãos, nosso problema não é o diabo, não é Satanás, não é aquela pessoa que está fazendo a coisa errada. O nosso problema é que existem áreas onde Deus não está habitando em nossas vidas. Por que não está habitando? Porque naquela área tem legalidade do inimigo. O inimigo ele está lá porque deram legalidade para ele. Então, aonde Deus não governa a sua vida, é onde ele vai agir. Então, Gideão sabia que o problema não era o inimigo. O problema do povo de Israel não era o inimigo. O problema do povo de Israel é que eles tinham se afastado de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em João 15, versículo de número 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Mais um. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mais um. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Amém? Então, aonde está sentindo falta? Aonde nós temos falta? Se temos falta de algo, porque naquela área tem uma legalidade do inimigo. Tem uma legalidade do inimigo. Hoje, o que nós temos visto dentro da igreja? Hoje, relacionamento, estou falando de família, tá bom? Relacionamento de pessoas que se diz de Deus com pessoas do mundo. Luz não se mistura com trevas. É impossível. Ou Deus está mentindo, ou as pessoas acham que tem condições. Legalidade. Está fora da palavra de Deus. Não tem sociedade. Você não pode abrir um negócio com uma pessoa que não é convertido. Se convertido já dá rolo, imagine sem ser convertido. Marido e mulher já dá rolo, imagine quando... Então, o Senhor sabe de tudo, irmãos. E hoje nós temos visto isso. As pessoas acharam. E não é porque frequenta uma igreja de Deus, viu, irmãos? Nem todos aqueles que me diz nem todo aquele que se diz de Israel é israelita. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Presta atenção uma coisa. Presta atenção. Dons não salva ninguém. Lá em Mateus 7 diz, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Dom do Espírito Santo, expulsar demônio. Em teu nome eu curei os enfermos. Dom de cura. Em teu nome eu profetizei, dom de profetizar. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Não adiantou ter dons. Não adiantou ter dons. Porque a pessoa tinha iniquidade, tinha legalidade, tinha maldade. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tinha iniquidade. A palavra do Senhor diz, por esfriar o amor de muitos, não, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está o quê? Esfriando. O que é amar a Deus? É cumprir os seus mandamentos. Hoje as pessoas não estão mais cumprindo. E acham que Deus depois conserta. Não, Deus não conserta. Deus não conserta uma coisa. É você que tem que consertar. Quem tem que aceitar Jesus sou eu. Quem tem que ir lá para o batismo sou eu. Quem tem que vir à igreja sou eu. Quem tem que expulsar demônios sou eu. Quem tem que se converter sou eu. A bênção já foi dada, Efésios 1:3. Todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus nos lugares celestiais. O que eu tenho que fazer? Faça a tua parte.
Buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lá em Deuteronômio 28, o Senhor disse: se vocês cumprirem os mandamentos que eu lhe dou hoje, os decretos, as bênçãos te alcançarão. O pessoal está pedindo bênção para Deus. Deus falou: não, ela já foi dada a vocês. Jesus já pagou o preço. Lá na cruz já está feita a obra, está consumado. Me dá isso, me dá aquilo. Se minhas palavras, olha lá, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Mas eu tenho que ter uma condição, se é condição. Eu tenho que estar na palavra. Eu tenho que ser merecedor. Mas a graça de Deus. Irmão, para de falar de graça. O pessoal não sabe o que é graça de Deus. A Bíblia diz lá em Tito o que é graça de Deus. A graça não passa a mão na cabeça de ninguém. Graça está lá em Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Todo mundo tem direito à graça, mas a graça não manifesta em todos. Olha lá. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Você tem que renunciar às coisas do mundo. Você tem que renunciar ao que é pecado, que é ímpio. Não pode andar impiamente. Ela te ensina, ela é uma professora, a graça. Ela te ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira o quê? Sensata, justa, piedosa nessa era presente. Eu tenho que viver diferente. As pessoas vêm para a igreja, continuam no pecado e acham que a graça de Deus está sobre a vida. Não, a graça não é de graça. Tem um preço para pagar. Está aqui, ó, o preço. Esse é o preço. Se alguém perguntar para você que você é salvo pela graça, sim, sou salvo pela graça. Porém, se eu não estiver aqui, a graça eu não tenho direito a ela. É como o INSS. O INSS é para todo o Brasil. Sim ou não? Todo mundo tem direito à aposentadoria. Sim ou não? Mas só quem contribuir 38 anos, 36 anos, e olha lá se você vai se aposentar hoje. E com 65 anos. Aí você tem direito a aposentar. E se eu não contribuir? Não tem. Se não tiver de acordo com a regra, você não tem. Mas o INSS deu para tudo. O INSS paga aposentadoria, irmãos, para a gente? Não, quem paga é o governo. Quem pagou o preço foi Jesus, não foi a graça. Quem salva a gente é Jesus. Quem liberta a gente é Jesus. A graça é o nome que se dá a tudo aquilo que Jesus deu para nós, mesmo nós não merecendo. Eu não mereço, nem você merece. Mas Deus deu para todo mundo. Agora faça a sua parte. Se nós fizermos a nossa parte, nós teremos direito à graça de Deus. Se não fizermos, nós não teremos o direito à graça de Deus. Voltando aqui à palavra do Senhor. Juízes capítulo 6, 14. Irmãos, os problemas em nossa família não são os demônios. É como eu estava dizendo. O problema é entrarmos numa batalha sem Deus e com brechas. O problema não são os demônios. O problema é você entrar numa batalha tendo brechas na sua vida. Porque na sua vida, você não está na obediência da palavra. Mas a graça, ela não te protege, irmãos. Mas Jesus, eu sou de Jesus. Sim, mas Jesus falou, você tem que estar na obediência. E às vezes você olha para a pessoa dentro da igreja, irmãos. Ela vem para a igreja, piora a situação da família. Porque ela vai tentar mudar o outro e não quer mudar primeiro assim. Primeiro é você que tem que mudar. Primeiro é você que tem que ser transformado. Primeiro é você que tem que ser curado, para que você mude. Mas eu oro, já coloquei o nome, já fiz campanha. Aí tem igreja que fala, só leva a rosa ungida. A rosa agora está virando poderosa. É o que está acontecendo. Discernimento de nossas limitações. Presta atenção aqui. Isso aqui é importante. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando?
Mais um. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, ou a minha família, né? O clã aqui é família. É a menos importante, é a mais pobre, tem tradução, de Manassés. Eu sou o menor da minha família, e ainda eu sou o pior, menorzinho da família. Mais um. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, temos discernimento, temos que ter o discernimento que Gideão passou para nós. Limitação. Nós somos limitados, irmãos. Nós não conseguimos coisas, porque nós somos de igreja, porque eu sou apóstolo, ungido, consagrado, eu sou o bambam. Não, nós não conseguimos coisas, porque nós somos limitados. Nós conseguimos através daquele que está conosco. E ele declarou, eu sou o menor, minha família é mais pobre, como que eu vou conseguir libertar Israel dessa miséria que está acontecendo? O Senhor disse aqui, eu estarei com você. O importante é Deus estar com você. É importante você saber que Deus está com você. Hoje muitas pessoas entram na guerra sem saber se Deus está realmente com ela naquela batalha. Ela usa de todos os artifícios que conhece, né? Mas ela não está sabendo se naquela batalha Deus está com ela. Você está enfrentando o inimigo às vezes sozinho, porque Deus não está com você naquele momento. Alguma coisa que está impedindo. Não é minha mão que está encolhida, meus ouvidos estão tapados que não possam te ouvir. Mas os teus pecados e a tua iniquidade fazem divisão entre mim e vocês, por isso que eu não te ouço. Isaías 59. Às vezes você está num pecado, às vezes tem uma iniquidade que precisa ser consertada antes para você entrar naquela batalha. Talvez é a legalidade que você já recebeu que está na vida da sua família, que você tem que quebrar. Presta atenção nisso agora. Gideão sabia de suas limitações. Foi humilde, reconheceu suas fraquezas e o princípio do poder de Deus que aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmãos, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós quando nós nos sentimos fracos, não quando nós achamos que podemos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Olha isso aqui. Tem que ter muito cuidado naquilo que a gente fala. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Veja o que o Paulo está dizendo. Não é que você tem que se sentir derrotado. Você tem que sentir-se incapacitado de vencer essas batalhas. Porque nós só vencemos com Deus. Tem gente que acha que vai vencer. Tem gente que se acha super-homem, super-mulher. Tem gente que colocam as pessoas dessa maneira. Não vou lá pedir para o pastor, porque o pastor é bom, porque o pastor tem poder. Não vou lá na igreja da irmã, que lá o sapatinho de fogo revela todas as coisas. Ih, irmão, esse negócio de revelamento vai quebrar a cara, faz muita gente quebrar a cara. Então, o Senhor diz, eu me aperfeiçoo, a minha força, o meu poder se aperfeiçoa quando você se coloca dependente total de Deus. Quando tudo que você fizer, você sabe que você está fazendo, mas você não tem a mínima condição de vencer. Porque Deus tem que estar com você neste momento. O poder de Deus é que está manifestando. Então, Deus precisa te convencer que você depende completamente dele. Você não pode sair numa batalha, irmão, se você não está dependendo de Deus. Se você está dependendo de quem você é, do ano de crente que você é e da unção de crente que você tem. Não adianta, irmãos. Não adianta você achar que você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje tem muita gente que entra em batalha e não pode, não, achando que vai vencer, achando que pode. Podemos sim, em todas as batalhas, entrar,
porém sabendo que eu vou vencer por causa dele que está em mim. Porque eu estou nele, porque não há nada que me acuse contra ele. Eu não tenho nenhuma brecha, não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não posso estar na carne achando que Deus vai estar comigo. Deus vai estar comigo se eu estiver no Espírito. Uma batalha para você vencer problemas dentro da tua casa. Eu estou te preparando para você entrar na batalha dentro da sua casa. Preste atenção nesses princípios que eu estou mostrando para vocês. Gideão reconhecia que ele era falho, mas Deus havia falado para ele, não, mas você vai fazer com que Israel seja liberto. Mas eu sou o mais fraco. Isso mesmo. Que não é o que você sabe, não é o teu curso de teologia, não é a sua capacidade, não é as suas 50 horas de oração por dia, não é o seu jejum de 100 dias que vai te capacitar. Não adianta você fazer isso e achar que você é capacitado porque você faz isso. Não, eu tenho que fazer isso, porém eu só vou conseguir porque Deus está comigo. E eu preciso ter certeza que Ele está comigo nessa batalha. Eu preciso saber que Deus está nessa batalha. Se eu não tiver certeza, não adianta. Não ache que a tua capacidade, as suas orações, seu jejum, sua santidade, elas são suficientes para você enfrentar o mal. Não, para você enfrentar o mal, você tem que ter um só, Deus. Claro que quanto mais você se consagra, você se santifica, mais você se enche de Deus. Porém, não é isso que te capacita numa batalha. É você ter Deus. Você tem que ter o discernimento que Deus está com você. Amém? Juízes 17, 22. Aliás, 6, versículo 17 a 22. Então, Deus precisa te convencer que você depende dEle. Como? Provando a palavra. Como que eu sei que Deus está comigo? Porque eu tenho que provar a palavra que Deus me deu. Deus falou para Gideão que ele ia livrar Israel do problema. Será que é Deus que está falando comigo? Eu vi um anjão aí, será que é anjo? A Bíblia não diz que tem que provar se o Espírito é de Deus? O pessoal fala, né? A Bíblia diz, na minha Bíblia está escrito, não sei se na tua está, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, antigamente Deus falava de várias maneiras, através dos profetas aos nossos pais, mas hoje para nós Ele fala através do Filho. Será que aquele homem que se diz profeta está falando de Deus? Será que é Deus que mandou ele? Eu tenho que provar, irmãos. Eu tenho que saber se esse que está falando para eu lutar contra Israel, para favor de Israel, é Deus mesmo que está falando comigo. Uma vez o diabo não foi falar com Jesus, irmãos? Ele não tentou enganar Jesus? Mas o que Jesus disse para o diabo? Está escrito. Eu preciso discernir as coisas que estão falando. Por que está falando isso? Quem que falou isso? Quem que é a pessoa? Primeira coisa, quem que está falando? Quem é essa pessoa? Como que veio? Né? Esses dias eu fiquei sabendo de uma coisa aí que eu fiquei abismado. A pessoa falando de Deus aí, pessoa com um monte de problema na vida e revelando, irmão, profetizando. Como que o sujo pode falar? Cuidado da fonte, irmãos. A fonte. Um profeta, irmãos, ele tinha que ser provado. Um sacerdote, para ele ser consagrado sacerdote, ele tinha que ficar 40 dias em jejum. Se ele não ficasse 40 dias em jejum, ele não pode. Vai lá no Israel, pega lá um sacerdote, pega lá, vê se você consegue achar um, se não passou por 40 dias em jejum. Tem que provar se aquele homem é chamado de Deus ou não. Hoje qualquer um está sendo chamado de Deus. Fala de quem é a pessoa. Foi Deus que falou mesmo. Ah, eu estou tintindo no coração. Ontem eu conversei com uma pessoa de uma outra cidade, né? Não vou dar assim, porque depois ela pode ser que identifique. E longe daqui, mais de 200 quilômetros.
E essa pessoa fala, um pastor falou isso. Falou, o diabo fala aquilo que você quer ouvir. Tem gente que abre a Bíblia e fala, Deus falou comigo, abriu. Aqui não, aqui não. Não, você vai, não. Agora sim. Agora falou do jeito que eu queria. Então falou do jeito que você queria, mas não falou aquilo que Deus queria falar com você. Juízes 6,17 diz, e Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dai-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Olha só, um homem, né? Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Vamos até o 22, tá? Gideão foi para casa, preparou um cabrito. Eu quero que vocês prestem muita atenção nas atitudes de Gideão e o que Deus fala com Gideão. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponham sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. E com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Amém? Então veja, ele teve discernimento, fez tudo isso, né? Isso tem um significado, tudo que ele fez, mas eu não vou entrar nisso, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas ele não tomou nenhuma atitude após aquilo que Deus havia falado para ele, sem primeiro ter certeza. Aquilo que você está ouvindo é Deus que está falando com você? Não, mas aquele é um homem de Deus. E se naquele dia ele está com brecha? E se naquele dia ele brigou com a esposa? Será que ele pode falar? Será que um pastor que brigou com a esposa pode falar em nome de Deus? Que a Bíblia diz que não pode? Como que vai poder falar? Sem santidade não veremos a glória de Deus? Hoje qualquer um está falando, irmão, de qualquer jeito. E todo mundo hoje está profetizando, falando em nome de Deus. Primeiro veja se é Deus que está falando com você. Provai se o Espírito é de Deus. Ele começou, provou e confirmou que era Deus. Versículo 23 a 29. Agora ele começa a cuidar da família dele. Preste atenção agora. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Porque numa guerra espiritual o que nós dê mais medo é morrer, meu, porque a guerra espiritual é dura. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu esse nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abizeritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho, tem a tradução que diz que é boi, né? Ofereça o segundo novilho em holocausto, como a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade. Fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram que foi Gideão, filho de Joá. Amém?
Então aqui Gideão começou na obediência de Deus, fazendo coisas absurdas, né? Humanamente falando. Mas a primeira coisa que ele quer, irmãos, que Deus mandou ele fazer, é fazer um sacrifício pelo pai dele. O pai dele era adorador de Baal. A família dele toda era adoradores de Baal. Então a primeira coisa que ele fez, o concerto que ele fez, foi com o líder da sua casa. Vamos entender isso? Gideão fez um concerto, destruiu toda a legalidade que Israel deu ao inimigo. Ele começou a destruir tudo aquilo que Israel tinha dado ao inimigo, ou seja, adoração a Baal. Mas primeiro, ele foi lá e pegou um boi lá, o animal do pai dele. Nós vamos entender por que ele fez isso. O próprio povo preferiu Baal. A família prefere o inimigo do que a verdade. Quantas vezes você vai pregar para as pessoas preferem o inimigo do que a verdade. Você está pregando a palavra, principalmente quando você fala daquilo que eles estão fazendo errado fora da palavra de Deus. Ontem eu peguei um que tem a sua religião católica, respeito, porém eu tive que pregar a palavra de Deus. Eu tive que falar o que está escrito na Bíblia. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, eu não creio na religião. A religião inventa um monte de coisa. Hoje até os evangélicos inventam um monte de baboseira aí, mas o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Ouça o que está, não crê em homem, não segue homem, segue o que está escrito na palavra de Deus. Gideão intercedeu e se pôs na brecha pela família, em primeiro lugar, reconciliando-os com Deus. Quando ele fez aquele sacrifício e quebrou lá o altar do pai, né, de Baal. Baal tem B-A-A-L, né, Baal, Beuzebu, Asmodeus, Astarote e Leviatã. São 4 principados que as pessoas adoram aí, até hoje estão adorando. Então, quando Gideão destruiu aquele altar, e ali ele construiu um altar para Deus. O que ele estava fazendo ali? Ele estava intercedendo para a família. Ele não estava brigando com o pai dele. Presta atenção, irmãos. Eles estavam destruindo a legalidade que o pai dele tinha com Baal. Mas por que ele estava fazendo isso? Porque Deus mandou. Quem estava com ele? Deus. Você acha que enfrentar potestades, principados, demônios que estão na vida das pessoas, estando com Deus ao seu lado, você vai ser derrotado? Deus é que mandou. Por isso que ele provou que era Deus, ouviu o que Deus fez, e ele foi lá e falou, eu vou fazer isso, porque Deus está mandando. Deus falou, vai lá e destrói. E faça um sacrifício, faça uma oferta para mim, e levante no lugar o altar de Deus. O que ele estava fazendo? Ele estava restaurando Deus para a família dele. Ah, mas quando o meu pai acordar... Irmão, quando o pai dele acordar, Baal já foi destruído. Está dando para entender? O demônio que dominava a mente do pai dele foi destruído. Vocês vão ver aqui. Agora, os outros amigos que estavam de fora ficaram bravos. Quem foi que fez isso? A chegar à conclusão que foi Gideão. E agora o pai de Gideão vai pegar ele e vai dar uma surra? Não. Por quê? Porque aquele que o fazia adorar, aquele que fez ele se afastar de Deus, tinha sido destruído, irmãos. Quando você destrói o inimigo, a pessoa tem Deus na vida dela. Deus se aproxima dele. Mas o que fez Gideão? Gideão entrou na brecha. Gideão foi o intercessor do pai dele, primeiro do pai. Primeira coisa que você tem que restaurar na sua família é o pai. É o sacerdote. É aquele que tem autoridade. Quando o sacerdote ele está com um problema, dificilmente a família ela vai conseguir se estruturar de novo. Então Gideão intercedeu pelos seus pais, entrou na brecha dele e pela sua família também, reconciliando-os com Deus. Seu pai servia a Baal, consertou a cobertura familiar. É difícil você querer cuidar de uma família, irmãos, se a cobertura familiar está furada. O diabo entra a hora que quer. O cabeça da família está servindo a Satanás. Ah, você vai lutar pelo filho, não consegue. Você vai lutar pela vida financeira, não consegue.
Você vai lutar contra aquela doença, não consegue. Por quê? Porque a cobertura está furada. A autoridade maior está na mão de Satanás. A primeira coisa que você tem que resgatar dentro da sua família é a autoridade maior, o pai, o sacerdote. Pode até trazer a mãe, pode trazer, mas a libertação da família está em primeiro lugar no sacerdote. O boi do seu pai, o que representava o boi do seu pai? Prosperidade. Consagrou os bens e os negócios da família. Isso é muito importante. Deus estava purificando a cobertura espiritual naquele momento. Por quê? Porque Gideão precisava do apoio do pai para convencer todos aqueles que estavam contra. Porque até então eles haviam tirado, né? Eles estavam servindo a Baal. Então precisaria de quê? Do pai do Gideão e ficar do lado dele. E o Gideão foi lá, o que ele fez? Ele quebrou, não, primeiro ele foi e consagrou a Deus, derramou o sangue. Naquela época se fazia desse jeito, hoje nós temos Jesus, por isso se você não tiver com Jesus, você não consegue quebrar. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Substituiu o altar de Baal pelo do Senhor. Gideão estava remindo sua família das alianças com Baal. Então a primeira coisa, irmãos, é retirar toda adoração, toda idolatria, todos os espíritos malignos que estão ali na liderança. Na liderança. E quando não tem a liderança, né? Alguns podem perguntar, quem é a maior autoridade depois do pai? A mãe. E assim por diante. Antes da nação ser liberta, Baal foi derrubado primeiro, irmãos. Não adianta você querer lutar por uma família, por pessoas, se você não destruir o Baal primeiro. Se você não destruir a legalidade que está trazendo. Por isso que quando nós queremos, isso aqui, vou abrir um parênteses aqui, né? Quando a gente trabalha com território, né? Para que a gente possa tomar conta de territórios, porque tem territórios que Satanás, ele vai pegando territórios e vai fazendo as coisas dele. Então, para você remir isso, você tem que saber qual é o demônio, qual é a entidade que está dominando aquele território. Qual é a entidade que está dominando a tua família. Você está cuidando da tua casa. Mas lembre-se que a tua casa, o marido veio da família. Qual que é a entidade maligna que vem da família dele, que vem da família dela? E se juntou. Então é eles primeiros que você tem que tirar. Mas sempre com Deus. Sempre na direção de Deus. 1 Timóteo 5,8. Antes da nação ser liberta, Baal foi derrubado primeiro, na família de Gedeão. O líder na batalha não pode ter brechas, irmãos. Todo líder na batalha não pode ter brecha. Aí entra naquele versículo, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e pior de um descrente. Às vezes você está atrás de vida financeira, você está atrás de não sei do que, de promoção financeira, promoção profissional, você está atrás, e como que está você com Deus? Como que está a sua família primeiro? Primeira família. Não adianta você começar profissionalmente se a tua família não está estruturada. O inimigo vai usar essas brechas, irmãos. Primeiro tem que estar tudo certinho, principalmente nós que somos de Deus. No mundo é tudo diferente. A partir do momento que você aceita Jesus, eis que tudo se fez novo, irmãos. Agora nós agimos diferente. Então a primeira coisa que Deus falou, vocês vão ter que lutar contra todos. Aí o negócio não dá certo 6 meses, daqui a pouco começa a cair, começa a dar errado. Aí gastou dinheiro, prejuízo lascado, o que foi fazer? Mas quando você tem a direção de Deus, e primeira coisa, a tua família está liberta, vai usar gente da família para te destruir, vai usar gente. Por isso, irmãos, família é aquele que mora na tua casa. Depois o que mora fora da casa é tu parente. Pai e mãe, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á com uma mulher e se tornarão um só. Então a família é aquele que mora com você lá na tua casa, teu marido e teus filhos. Ou se você mora sozinho, é você é a sua família, por enquanto, até você casar. E os outros é tudo parente. Os outros é tudo parente. Temos que cuidar dele, mas primeiro da família. Então eu não vou entrar na brecha de alguém se eu tenho ainda dificuldades. Efésios 6,12. A natureza da batalha é essa daqui, irmãos.
Gideão destruiu o altar de Baal sem lutar contra carne e sangue. Ele não teve nenhuma briga com ninguém fisicamente. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Qual outra tradução, faz favor? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Está aí. Gideão não lutou contra o pai, contra ninguém lá de Israel. Ele lutou só contra Baal. Mas ele tinha direção de Deus. Se você tem direção de Deus, você pode enfrentar qualquer batalha. Porque se Deus está mandando, irmãos, eu estarei com você. Gideão foi embora. Então Gideão destruiu todo o seu alvo, era Baal. Sempre foi Baal. Guerra contra Baal e paz com a família. Então, irmãos, sem lutar contra a carne, ele trouxe a guerra contra Baal, aquilo que estava dando legalidade, tem que ter o discernimento. Qual é a entidade maligna que está agindo na minha família? É de divórcio? É de doença? É de vício? É de alcoolismo? É de droga? É isso que você tem que lutar. Não adianta falar, você é um drogado, vamos para a igreja. Vamos para a igreja, fazer o quê na igreja? Fica 6 meses, daqui a pouco volta para o mundo de novo. Tem gente que chega até a se batizar e depois volta para o mundo de novo. Não adianta ir para a igreja. Como se a igreja... Não, qual é a entidade que está naquela pessoa? Que veio matar, roubar e destruir. Juízes 6:36. Buscou a confirmação da vontade de Deus. Isso aqui eu acho bonito. Aí ele vai entrar na batalha agora por Israel. Mas ele foi. Gideão foi? Não, mas ele já tinha vencido o Baal na família dele. Mas ele não foi contra o povo a favor de Israel, contra os midianitas, sem antes provar que Deus estava com ele. E disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e no orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. Irmão, ele colocou um novelo de lã para fora, choveu, molhou e a terra ficou tudo seca. Mas ele se convenceu? Não, agora eu vou mudar de novo, fazer o contrário. Disse ainda Gideão: Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Não fica com raiva de mim, Deus, mas eu quero a contraprova. Não aceitei esse exame do DNA, eu vou querer uma segunda opinião, um outro DNA, tá bom, Senhor? Não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. E mais um. Acho que está certo, deu certo, vai até o 40. Veja, irmãos, Deus falou: você vai salvar a tua família. Ele pediu a prova, quero confirmar para ver se é Deus que está falando comigo. Agora Deus está querendo que eu vá enfrentar, mas o homem falou assim: mas como eu sou, quem sou eu? Vai enfrentar tudo isso? Senhor, me dá uma prova que é eu realmente que estou indo nessa batalha e que o Senhor estará comigo. E Deus foi lá e provou. Por que ele fez isso, irmão? O Gideão buscou a confirmação da vontade de Deus. Gideão ficou totalmente convicto naquilo que estava fazendo e não mediu esforço para obedecer a Deus. Quando você tem convicção, o que é a fé? Certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. A fé vem por onde? Por dar ouvido à palavra de Deus. Então, quando você tem convicção daquilo que você está fazendo, você não vai medir esforço para fazer, porque toda vez você vai falar: não, foi Deus que mandou. Mas você tem que fazer. Não, mas Deus está comigo porque Ele provou que Ele estava comigo, é Ele que estava falando. Então não tem como você voltar atrás. Por isso que a Bíblia diz: o meu justo vive da fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Então todas as vezes que ele lembrava, ou até pensava em desistir, falou: não posso, porque Deus confirmou que era Ele que estava comigo. Aquela imagem ficou, aquele sinal ficou. Aquela palavra fica dentro de você que te dá certeza que é Deus que mandou você fazer isso. Uma vez,
quando Deus me chamou para o ministério, Ele confirmou comigo. Uma vez Ele falou para mim, dentro da palavra, chegou uma pessoa, profetizou a mesma palavra que eu. Como que aquela pessoa sabia? Eu peguei ônibus, 2 ônibus, fui para uma outra cidade, chegou na outra cidade, aquela pessoa confirmou a mesma palavra. Eu não posso mais negar. Eu vou embora. Larguei do emprego, pedi as contas, fui embora. Por quê? Porque Deus mandou eu sair de lá onde eu estava. E foi uma confirmação depois. Então tem que haver a confirmação para eu tomar uma atitude. Então Gideão jamais ele iria recuar, porque ele tinha certeza que Deus havia mandado ele fazer aquilo. Estou terminando. Então Gideão ficou totalmente convicto naquilo que estava fazendo e não mediu esforço para obedecer a Deus. A estratégia de Deus, às vezes, são irracionais, irmãos. Por isso que você tem que ter certeza, porque às vezes Ele vai mandar você fazer alguma coisa e você fala, será? E se não for? Às vezes Ele vai mandar você esperar alguma coisa e você fala, e se não for? Então, por isso você tem que ter certeza que é Deus que está falando com você. A fé é certeza, irmãos. A fé não é jogar na loteria, não. A fé não é sorte. A fé é algo que você faz porque você ouviu Deus falar com você. Eu ouvi Deus falar comigo. Deus falou comigo. Deus falou com Abraão. Abraão, eis-me aqui. Saia do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Chega em casa, Abraão, conversa com a Sara, era Sarai ainda. Eu imagino a conversa com Abraão e a Sara. Sara, vamos embora. Por quê? Porque Deus falou para a gente sair daqui e ir embora. Mas que Deus? Qual que é o nome dele? Não sei. Como que ele é? Não sei. Eles eram fabricantes de estátuas de deuses. Mas qual desses deuses que a gente faz que é ele? Não é nem dele. Mas como que você sabe que é ele? Eu ouvi a sua voz. Eu ouvi a sua voz. Ele tinha ouvido a voz de Deus. Para ele aquilo lá foi o que ele fez, tomou toda aquela atitude. É isso andar pela fé. É você ouvir realmente e ter certeza. Porque vai chegar uma hora que Deus vai fazer talvez você tomar certas atitudes. Vai lá e fala aquilo. Vai lá e faz isso. Mas não faça. E tem muita gente que fala na empolgação. Outro dia um rapaz chegou numa igreja, uma igreja grande, tinha 2.000 pessoas mais ou menos. E eu não vou falar a cidade, porque senão o pessoal vai lembrar, quem assistiu. O pastor chegou, revelamento. Falou assim, a placa do carro tal, está mexendo com pornografia. Era o pastor da igreja, dono do carro. Acabou com a igreja, né, irmãos? Isso é de Deus? Provai se o Espírito é de Deus. Espírito de adivinhação, que Paulo, deu um chama naquela mulher lá, e tirou o espírito dela, e ela nunca mais revelou, e ficaram com raiva do apóstolo Paulo, quiseram prender ele. Cuidado, irmãos, prova se o Espírito de Deus, prova se aquilo vem de Deus. Às vezes, as coisas que Deus nos manda são irracionais, difíceis de discernir e de obedecer. Exige dependência de Deus e fé com ousadia também. Veja, não vou agora me alongar. Todo mundo sabe essa história, tinha lá 32.000 homens. O Senhor falou, ajunta os homens aí e vamos. Aquele que tiver com medo, manda voltar, já saiu um monte. Eu sei que com 300 homens, Gideão venceu 130.000 homens fortemente armados. Por quê? Porque ele estava obedecendo o que Deus havia falado para ele. Eram 300 homens, mas com fé. Eram 300 homens com discernimento. Eram 300 homens na obediência. Estava disposto a fazer qualquer coisa para obedecer Gideão. Sujeito à autoridade que estava sobre ele. E Deus foi e livrou Israel de todos os midianitas, amalequitas, com 300 homens, contra 130.000 homens fortemente armados. Amém? O quebrantamento
gera revelações que destroem o inimigo. Irmão, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Nós precisamos ficar sensíveis ao que Deus fala. Deus tem muita coisa para falar com a gente. Mas a nossa vida, essa loucura, tem isso, é celular, é WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é não sei o que lá, preciso postar foto, porque agora eu fui no banheiro, agora eu estou no supermercado, agora eu preciso postar foto, eu preciso colocar lá, preciso colocar um filtro, eu preciso. Isso ocupa 2, 3, 4 horas que você poderia estar quebrantando-se diante de Deus, para que Deus falasse com você. Mateus 6, versículo 10, e terminamos. A chave de uma batalha espiritual é o discernimento, que vem da total dependência do Espírito Santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quebrantamento, em primeiro lugar. O Gideão, ele foi humilde. O Gideão se colocou humildemente diante dele. E provou tudo aquilo que Deus gosta, irmão, de gente audaciosa. Se é Deus, ele tem que falar. A fé não vem num golpe de sorte. A fé não vem de uma vontade. Eu tinti. Pode ser que às vezes dá certo. Que às vezes dá certo com aquilo que Deus ia pedir mesmo. Mas para que eu fale, a Bíblia diz: se um profeta falar aquilo que Deus não mandou ele falar, qual que é a punição para esse profeta? Morte. E quantos profetas já morreram ministerialmente? Porque estão falando coisas que não eram para falar. Cuidado com aquilo que Deus fala com você. Veja se é Deus que está falando. E se Deus está falando, faça, obedeça. Se Deus te mostrou, vai lá, quebra aquela legalidade. Tira aquilo que está impedindo o inimigo de agir na sua casa. Lembre-se, a cobertura é a principal. Primeira pessoa que tem que estar com Jesus na tua casa é o líder, é o sacerdote, é o cabeça. Ele é o cabeça da mulher. E Jesus é o cabeça dele. Sem mim, não podeis fazer coisa alguma. Seja dependente total do Espírito Santo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.